Autoridade Palestina é o Fatah, é isso? Você tem como explicar um pouquinho para a gente a diferença, para as pessoas entenderem a diferença do Hamas, né? Em que parte ele atua mais, né? E se ele ainda é um partido político aí representativo, e o Fatah, né? Que se não me engano é a Autoridade Palestina hoje, não tenho certeza. Sim. O Fatah ele é o principal partido da Autoridade Palestina, né? Ele é o partido governante, vamos dizer assim. Existem outros partidos menores, só que entre os outros partidos, o mais renomado entre eles é o Hamas, que era nas antigas, né? Porque agora o Hamas, ele infelizmente está numa situação um pouco mais de contra Israel e contra também o Fatah, que eles entraram em conflito porque o Fatah ele assinou o Acordo de Oslo lá em 93, né? E desde lá ele tentou fazer uma pacificação com Israel para que se desse a construção do Estado palestino através da Autoridade Palestina. Tipo, aos poucos, de forma sistemática, os palestinos, através da Autoridade Palestina, conseguissem um Estado palestino aqui na Cisjordânia, na faixa de Gaza. Só que muitos dos partidos palestinos não apoiaram essa proposta de pacificação com Israel, dizendo que você praticamente deixaria aí, a maioria dos territórios palestinos e aceitaria somente a Cisjordânia como um Estado palestino, né, que seria aí uns 28%, 30% de todo o território da Palestina histórica, e deixaria o resto para Israel. Mas muitos palestinos, pela situação e pelo apoio que Israel tem dos Estados Unidos, eles aceitaram essa proposta, né? A maioria dos palestinos, eles aceitaram essa proposta. Então, se deu aí a Autoridade Palestina, foi criada como um embrião para um futuro Estado palestino, só que os israelenses, muito inteligentemente, eles dividiram a Cisjordânia em áreas A, B e C, né? Deixando a área A para a Autoridade Palestina, que tem a aglomeração maior dos palestinos aqui na Cisjordânia, e a B e a C, deixando ela sob o controle de Israel, que tem a minoria de população palestina, uma população muito pequena, só que é a extensão maior de terras. E daí que eles tiraram proveito disso e sistematicamente continuaram com o crescimento dos assentamentos das colônias israelenses e trouxeram mais colônias israelenses aqui para a Cisjordânia, meio que criando uma situação de fato, de extensão de Israel para dentro da Cisjordânia, meio que não deixando muito espaço aí para uma criação de um Estado palestino no futuro. Quando eu cheguei aqui em 1993, um ano antes do assinamento do Acordo de Oslo, os israelenses, os colonos israelenses que viviam nos assentamentos aqui na Cisjordânia, eles estavam em torno de 200 mil. Hoje, em 2025, eles estão em torno de 800 mil. E a projeção daqui a 10 a 15 anos é que esse número chegue a 1,5 milhão de colonos israelenses vivendo aqui na Cisjordânia, porque eles recebem muitos subsídios para comprar casas nas colônias israelenses, nos assentamentos israelenses, eles compram casas baratas, eles têm fácil acesso aos territórios de Israel, com ruas mais desenvolvidas, de passagem rápidas, cujo qual ele pode morar aqui na Cisjordânia e depois ir para o trabalho dele lá dentro de Israel. Então, existe toda uma facilitação para que o israelense venha e viva aqui e que Israel se expanda em direção à Cisjordânia, meio que criando aí uma situação de fato, de integração da Cisjordânia a Israel, para que não se possa criar um futuro Estado palestino. E voltando só à questão... Uma pergunta só. Ontem eu estava com uma dúvida, conversando aqui com o doutor, o doutor Assad, ele falou, eu perguntei para ele se realmente o avanço de Israel, o quanto ele já avançou em território mesmo, que assim, eu lembro que no acordo de 1948, se não me engano, era algo em torno de 20 mil quilômetros quadrados. Você tem ideia de hoje quanto que já avançou? Tipo assim, quanto que a Palestina já perdeu de território nessas colônias? Como isso acontece? E vocês também perdem locomoção, né? Porque vocês não podem passar, acho que perto dessas colônias. Como que acontece isso? Sim. A questão da locomoção, só rapidinho, desde o começo da guerra lá na faixa de Gaza, os israelenses eles instalaram portões nas entradas e saídas de todas as cidades palestinas. Tipo aqui em Ramallah, para você ir para a governadoria de Nablus ou de Belém, que é a cidade onde Jesus Cristo nasceu, você tem que passar por 2 ou 3 portões.
E geralmente essa locomoção que durava às vezes 1 hora de carro, portões, leva 3 ou 4 horas. Portões, literalmente portões, assim, portões, abre e fecha. Abre e fecham, sim. Portões de ferro. É como se a gente estivesse vivendo numa prisão, uma prisão a céu aberto hoje. Nossa, né? Mãe do céu. Sim, nos últimos, desde que começou a guerra contra o Irã, a situação aqui se criticou mais, ficou mais sensível, e os israelenses, eles também estão deixando com que, tipo, a gasolina e os combustíveis, a autoridade palestina, elas compram esse combustível de Israel, né? Então, existe hoje uma escassez. Israel começou a mandar menos combustível aqui para os territórios aqui da Palestina. Hoje foi feita uma limitação de compra de gasolina, cujo qual você pode abastecer cada carro por carro, em torno de $25 o máximo, né, para cada carro. Então, você não pode abastecer mais que isso, com receio que a situação possa piorar. Mês? É por mês isso? Não, por dia. Por dia. Por você dia, pode abastecer o carro. Você não... Entendi. Mais que isso não pode. Porque também o preço aqui, você pode achar que esse preço talvez seja um pouco alto, mas o preço da gasolina é alta, né? A gente está falando aí de em torno de $2 ou $3 o litro de gasolina aqui, né? Entendi. Então $25 não é muita coisa. Não dá muita coisa, exatamente, não dá muita coisa. Aqui é muito mais caro as coisas. Mas, então, essa escassez de gasolina que se deu nos últimos dias, meio que o pessoal aqui na Palestina, a autoridade palestina, na Cisjordânia, a gente entrou em pânico, meio que todo mundo correndo para os postos de gasolina, tentando reabastecer, houve filas nos postos de gasolina. Também uma coisa que a gente está vendo aí nos últimos dias foi que o preço da alimentação aumentou um pouco, porque muitos dos alimentos vegetais e frutas vêm de outras governadorias. Então, Israel, com o fechamento desses portões, não deixou com que esses mantimentos chegassem aqui em outras cidades, né? Então o preço se elevou um pouco. Então esses portões, é meio que uma punição coletiva, esses portões, né? Que eles abrem e fecham e fazem com que a situação dentro da cidade fique bem mais difícil de se viver. Né? Meio que você está vivendo em uma prisão a céu aberto. E outra situação também que Israel está fazendo, nessa questão de punição coletiva, eles estão enforcando muito a autoridade palestina nos últimos meses, que eles não estão transferindo as taxas aduaneiras, porque a autoridade palestina ela depende dos portos israelenses para poder importar de fora os produtos para cá, né? E a taxa é recolhida por Israel. E, ultimamente, Israel não tem transferido essas taxas aduaneiras para a autoridade palestina. Literalmente roubando. Literalmente roubando. Roubando, sim. De uma forma que a autoridade palestina hoje não tem mais dinheiro de pagar 100% do salário dos seus funcionários. Nos últimos meses, eles estão pagando em torno de 60% a 70% somente do salário dos funcionários. Né? A gente está falando de professores públicos, doutores em setor público, médicos, setores de saúde, tudo que tem a ver com o sistema público palestino. Houve uma decadência, um atraso, e a gente está sofrendo realmente nos últimos meses na mão desse governo israelense extremista que está aí, do Netanyahu. Você teve a impressão de que a situação aí piorou por conta desse conflito com o Irã? Ou já estava assim e só foi escalando? Teve diferença? Vocês também estão sendo afetados por essa guerra do Irã? Logicamente vocês sempre foram afetados, obviamente, a gente entende. Mas eu quero saber se a guerra com o Irã aumentou ainda mais, não somente indiretamente, assim, mas existe algum tipo de ataque? Tem mais blindados aí por perto? Tem mais soldados? Eles botaram mais soldados perto de vocês? Como é que está funcionando isso? Sim, não só do início da guerra do Irã. Caiu alguma bomba aí nesse conflito do Irã para frente? Sim, caíram alguns mísseis aqui. Geralmente os israelenses, infelizmente, eles interceptam esses mísseis não sobre as cidades israelenses, mas sim sobre os vilarejos de cidades palestinas. Porque caso os destroços caiam, eles caem sobre essas cidades. Então, bem ao lado do lugar onde eu trabalho, caiu um míssil que foi interceptado por Israel, né, não muito longe aqui de casa. E tem muitas situações também que caem mísseis aqui nos vilarejos ao redor também. Infelizmente, desde o início da guerra, não só com o Irã, mas sim lá na faixa de Gaza, aqui na Cisjordânia, os israelenses, eles praticamente tomaram uma atitude muito mais drástica e muito mais, ampliaram a questão do punimento, da punição coletiva contra os palestinos. O que eles têm em mente é que, se na faixa de Gaza eles conseguirem fazer essa destruição, empurrar o palestino que está vivendo lá, para que esse mesmo possa procurar uma
uma imigração voluntária no futuro, porque não existe mais serviços lá, nem de saúde, nem de educação, nem praticamente nada. Eles estão sofrendo isso há 2 anos. Então, é meio que enforcando eles lá nesse formato de guerra, para que eles mesmos possam sair de lá. Aqui na Cisjordânia, eles estão adotando uma postura um pouco mais leve, só que também existe esse enforcamento. Eles querem fazer isso um pouco mais aos poucos, para não atrair muito a mídia, né, aqui para a Cisjordânia, porque já basta o que eles estão sofrendo da mídia grande ou das pessoas, da cobertura que está sendo negativa contra eles lá na faixa de Gaza, né, porque eles estão cometendo praticamente um genocídio aos olhares do mundo, um dos maiores genocídios dos tempos modernos, né. Então, eles não querem fazer isso aqui na Cisjordânia, eles querem fazer isso aos poucos, de forma sistemática. Daí dos portões, daí do enforcamento da autoridade palestina, daí do atraso dos salários, de você meio que fazer com que a vida social seja uma vida mais difícil para esse palestino, a vida econômica seja mais difícil, para que esse palestino aqui na Cisjordânia comece sistematicamente a pensar em migrar e sair daqui, né? Então, Sim, e também outra coisa que os israelenses fizeram nessa guerra, durante essa guerra, é que eles atacaram muitos campos de refugiados, lá em Jenin, lá em Tulkarem, nas governadorias do norte. Eles atacaram muito esses campos de refugiados, porque se tinha resistência lá, se tinha resistência armada contra os israelenses. Era um foco de resistência lá. E os israelenses eles praticamente invadiram esses campos de refugiados, como eles fizeram lá em Gaza, com tanques de guerra, com drones, atacaram, bombardearam muitas vezes, né? E agora eles querem praticamente deixar com que esses campos de refugiados não existam mais, trocar a estrutura desse campo de refugiado, meio que integrar ele à cidade mais próxima, né? Para que ele faça seja um bairro daquela cidade, não mais um campo de refugiado em si, e seja governado por outras partes e não o mesmo campo de refugiado em si, para que não tenha mais resistência dentro dele, para que não, porque também o campo de refugiado ele é meio que tipo becos e as casas são pertinhas umas das outras, bem parecido com as favelas aí no Brasil. Então, e que dificulta muito a entrada dos israelenses quando eles querem invadir. Então, eles estão querendo agora expandir isso, criando até destruindo parte do campo de refugiado e tentando abrir ruas no centro desse campo para que eles possam fazer as invasões deles mais rápidas, né? Se tiver ali algum combatente ou algum palestino que queira resistir, né, para que esse possa ser pego o mais rápido possível.